Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, que bênção. Louvor tremendo, maravilhoso para a glória do nosso Senhor. Queridos, a paz do Senhor a todos, amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, fazermos a leitura nessa manhã. Em razão do nosso horário, vos proporei uma leitura um pouco menor, em 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler do versículo 12 até o versículo 20, mas vamos refletir nesses dois capítulos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler o primeiro, os irmãos, o seguinte, e assim vamos até o final. Diz a palavra do Senhor, versículo 12 do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quantos dizem amém? Senhor, te exaltamos e glorificamos para sempre. Fala conosco nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Senhor, fala poderosamente as nossas vidas nesses textos tão especiais de Coríntios. A epístola de Paulo aos Coríntios, que nós estamos estudando nesse trimestre, uma epístola riquíssima em conhecimento do querer de Deus, de lições de Deus para o viver cristão. E essa lição de hoje, em que nós estudamos esses dois capítulos, essa lição, que é a lição de número 4, 1 Coríntios 5 e 6, trata sobre imoralidade e litígios. O texto áureo diz, em 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a verdade prática, o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. Aqui, já na largada, podemos entender que o ser humano ele é livre, ele tem liberdade para as suas práticas relacionadas às questões sexuais. Mas, segundo a palavra de Deus, o Senhor tem para nós a chamada pureza em relação ao nosso corpo e nos chama exatamente a sermos puros. E assim o nosso corpo ele será o santuário do Espírito Santo em que o Senhor irá habitar nessa terra, porque é exatamente o lugar onde Deus habita, é no corpo do homem. Ele não está em santuários construídos pela mão humana, mas ele está na nossa vida, na vida daqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. De modo que essa lição, nós temos o capítulo 5 tratando sobre as chamadas imoralidades, a prática das imoralidades. E vamos ver também no final do capítulo 6 e no início do capítulo 6, nós temos menções sobre litígios entre irmãos e como os irmãos devem resolver as suas diferenças, o que devem então evitar. Em relação às imoralidades, essa cidade de Corinto, como nós já vimos aqui nas lições anteriores,
era uma cidade muito propensa a isso. Toda a Grécia, na verdade, né? Todo aquele império, né, que estava valendo sobre a Grécia, o Império Romano. Mas essa cidade era uma cidade, como já vimos, muito propícia, portuária, uma cidade multicultural, né, como falamos na lição introdutória. E para alguns, né, acorintar ou corintianizar significava exatamente, equivalia a pessoa ser dedicada a essas práticas. Nós lemos e todos comentam, né, a expressão corintianizar, não tem nada a ver com o clube Corinthians, né? Significaria naquele tempo ir para o diabo, né? A pessoa ser atrevida, né? Ter um desenvolvimento de todo um atrevimento em relação às suas práticas sexuais. E aqui, nessa cidade, Paulo então chama a atenção sobre essas questões, em razão da cultura daquelas pessoas. Aquelas pessoas tinham uma cultura naquela cidade, né, muito propensa a isso, o templo de Afrodite, as 1000 prostitutas cultuais que havia ali, né, as pessoas faziam as suas oferendas e, ao mesmo tempo, existiam essas chamadas prostitutas cultuais como parte de determinados rituais, além de uma prostituição disseminada na cidade em que pessoas se vendiam para a prática sexual. Então, era uma cidade bastante depravada, como se pode constatar. Era a imoralidade, portanto, sexual era muito constante, e Paulo estava combatendo a chegada desses problemas na igreja. Ele começa falando sobre o problema maior. Alguém estava praticando incesto, versículo 1 do capítulo 5, né? Geralmente se ouve, estou lendo a Bíblia, que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Aqui Paulo estava falando de que havia alguém que se dizia crente e que estava possuindo a mulher do próprio pai, né? Uma prática de incesto. E ele estava a dizer que os romanos não aceitavam isso. Os gregos, em princípio, não aceitavam isso, né? E essa pessoa estava dentro da igreja e estava se dizendo crente. A lei de Moisés condena, né? Tribos as mais remotas, em princípio, não praticam essas situações. Há todo um código de valores morais que o incesto ele é banido na maior parte, na quase totalidade dos povos, mesmo povos considerados primitivos ou selvagens, embora esses conceitos não sejam os mais adequados, porque em princípio não existe mais isso, né? Todos os povos, eles são valorosos. Mas, queridos, aqui nós estamos observando essa situação, e Paulo está combatendo a haver quase que uma celebração em relação a essas pessoas que praticavam esse tipo de imoralidade. Elas eram consideradas por aquela igreja, né? E Paulo estava dizendo que não, isso não poderia acontecer. E ele então começa a falar sobre essa questão da imoralidade e do trato dessas situações. Queridos, nós não podemos deixar de contextualizar essa epístola dentro da palavra de Deus, sobretudo dentro do Novo Testamento. E o que é que nós vemos em relação à prática da igreja? Aquilo que Cristo fazia. O que é que Cristo fazia? Cristo, ele tinha o seu púlpito, né? Muitas vezes um barquinho, outras vezes uma montanha, um monte, e nesse púlpito todas as pessoas eram bem-vindas para estarem presentes, para ouvirem a pregação da palavra de Deus. Assim nós, né? A igreja do Senhor, e deveria em princípio também ser na igreja de Corinto, qualquer pessoa, toda pessoa, independentemente da sua condição, independentemente das suas práticas, ela é bem-vinda à igreja do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E Cristo não fazia isso apenas quando ele estava nesses púlpitos, né? Seja no barquinho, seja no monte, mas Cristo também se reunia em pequenos grupos, em jantares, né? E nesses
em banquetes, e nesses lugares ele se encontrava também e recebia à mesa pessoas que tinham uma prática moral, né, uma baixa prática moral, que poderia se enquadrar perfeitamente essa pessoa que está aqui. O que o apóstolo está condenando? O apóstolo está condenando, e nós vamos entender isso bem, né, ao ler toda essa expressão, né, especialmente o versículo 11, ou seja, dizendo-se irmão. Dizendo-se irmão. Cristo, ele evangelizava as pessoas, e nós também evangelizamos. As portas estão abertas para que todas as pessoas escutem a palavra de Deus, arrependam-se, sejam lavadas pela palavra de Deus, e abrindo o seu coração, o sangue de Cristo lhes transforme em uma nova criatura. O espaço é aberto em grandes e em pequenos grupos, nas células. A igreja está evangelizando a tempo e fora de tempo, e todas as pessoas são bem-vindas para ouvir a palavra de Deus. Mas não se aceita de modo algum que pessoas se passem por crentes. E aqui é aquela questão da influência. Comecem a influenciar e não aceitem os parâmetros de pureza que a palavra de Deus diz que deve ter para aqueles que realmente servem a Deus. Paulo não aceita de modo algum essa hipocrisia. Essas pessoas podem perfeitamente ir para o banco, ouvir a palavra de Deus, mas de modo algum essas pessoas podem influenciar as outras pessoas. E essas pessoas, em princípio, nós não podemos legitimá-las nas suas práticas. E assim, essas pessoas precisam assumir a sua condição e a sua posição de que devem ouvir a palavra de Deus e arrependerem-se dos seus pecados. E assim o Senhor faz na vida das pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas. Esse irmão está dizendo que quer se reconciliar com Jesus agora. Vem cá, pastor Daniel, vamos ficar de pé e fazer uma oração rápida por ele. Entregando a vida a quem? A Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu pela cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Fiquemos de pé, queridos, vamos orar por ele. Senhor, nós apresentamos o teu filho que está voltando à tua casa e me disse que está aceitando a Cristo, se reconciliando com Cristo, arrependido dos seus pecados. Tu venhas perdoá-lo, Senhor Deus, reescrever o seu nome no livro da vida, que o teu Espírito Santo venha habitar no seu coração, que tu venha acalmar o seu coração, que tu venha, Senhor Deus, agora passar a dirigir a sua vida, que ele venha ser dirigido por ti, e que as portas sejam abertas, para que ele venha reparar tudo que precisa ser reparado, e ser abençoado em tudo. É no nome de Jesus que nós te pedimos, e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Então, queridos, prosseguindo, nós já tratamos aqui desse aspecto da imoralidade em Corinto, esse tema, né, acerca da pureza sexual. As pessoas podem ser, como já dissemos, como quiserem, mas o que diz a palavra de Deus é que o ser humano, para que ele se aproxime de Deus, para que ele continue com Deus, para que ele tenha Deus, ele precisa se arrepender dos seus pecados. E assim ele tem que deixar essas práticas imorais na sua vida. Os jovens, os adolescentes, ou seja, os solteiros, precisam abandonar a fornicação, que são as práticas sexuais dos solteiros, terem uma vida de castidade. Os casados, os homens e as mulheres, o marido precisa ser fiel à sua esposa e a esposa fiel ao seu marido. E o Senhor abençoará certamente a vida daqueles que assim procederem, porque o Senhor, Ele é fiel. Assim, queridos, o Senhor também nos chama a debelar e combater toda forma de prostituição, ou seja, a venda do corpo para a prática sexual, porque o Senhor não aceita esse tipo de comportamento também. Queridos, portanto, essa consciência de tirar esse fermento da vida da igreja e da vida do homem,
não aceitando essas práticas, isso é muito importante e o Senhor irá abençoar as nossas vidas. Livrar-se, portanto, desses antigos hábitos e permanecer a partir de então na presença de Deus e ser abençoado por Deus e andar de acordo com o que é dito na palavra do Senhor. Não deixar que o corpo seja afetado, mas sim ser debelado todo o mal do corpo humano, que o pecado seja repreendido e o sangue de Jesus nos livre de todo o mal. Essas associações que muitas vezes são feitas e que nós não tratamos dessas questões, isso pode trazer problemas para a igreja e o inimigo pode encontrar espaço e fazer mal para a obra de Deus. Assim, o que é que vemos? Quem anda conosco? Quem está conosco? Aqueles que se arrependeram dos seus pecados ou que estão lutando contra os seus pecados. Esses andam conosco. Mas, estando nessas situações, essas pessoas, em princípio, são cuidadas. Elas não podem estar influenciando, em princípio, outras pessoas. Assim mesmo, se um pregador, um pastor ou um líder praticar esse tipo de situação, ele precisa ser tratado, sair do púlpito, ir para o banco, ser cuidado, e a igreja e a família irá poder cuidá-lo e observá-lo, para que oportunamente, se for o caso, revelado o arrependimento e produzir bons frutos, voltar a influenciar a igreja e o povo de Deus. Mas até chegar lá, não pode de modo algum ser usado para influenciar. Se quiser ir contra esse tipo de regra que é posta pela palavra de Deus, violando o testemunho que deve ser passado, por isso que Paulo diz, não comais, não vos associeis, com esse tipo de gente que não aceita de modo algum arrepender-se dos seus pecados e quer influenciar a igreja do Senhor. Esse é um problema. E essa é uma preocupação que temos que ter em relação à obra de Deus, por zelo e cuidado com a obra do Senhor. Agora, queridos, outros aspectos, muitas vezes nós confundimos as questões. Muitas vezes pais, eles se revoltam com filhos ou pessoas que porventura tenham algum tipo de prática de imoralidade. E é para acontecer isso? Não, de modo algum. Os pais precisam acolher os filhos, precisam tratar dos seus filhos, e toda a família precisa ter esse cuidado, sempre sabendo em família os problemas que estão sendo cuidados, exatamente para que a pureza seja preservada em relação àqueles que são puros, e aqueles que não estão em santidade venham a ter a oportunidade, pela aceitação, pelo cuidado, de também virem a conhecer a verdade que está posta no Evangelho. Por outro lado, a palavra de modo algum não nos manda nos afastar das pessoas. Ao contrário, queridos, encontramos textos, até mesmo em Coríntios, que nós entendemos acerca dos relacionamentos no trabalho, em um jantar, em eventos. Observe o versículo 27 do capítulo 10, Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. É o versículo 27 do capítulo 10. Portanto, nada impede de nós nos relacionarmos com as pessoas e cuidarmos das pessoas e tentarmos influenciar as pessoas para que elas tenham uma vida cada vez mais abençoada. Mas certamente a hipocrisia ou a tentativa de trazer para o povo de Deus, para a igreja, sobretudo para aqueles que são mais fracos na fé, algum tipo de influência espiritual que conduza o homem e a mulher ao pecado e que não se combata esse tipo de prática no meio da organização do povo de Deus, a palavra de Deus condena. E assim, no decorrer dos séculos, o inimigo tem lutado para tentar tirar a santidade da igreja, tentando fazer com que pessoas orgulhosas e soberbas, muitas vezes tentem, cheias de pecado, a liderança da igreja. Mas o que é que diz a Bíblia?
não vão prevalecer. O ímpio não vai prevalecer na congregação dos justos. E nós sabemos que o Senhor, pela sua misericórdia, abençoa a sua obra. Quantos podem dizer amém? Eu já quero me dirigir para o item 3, que fala sobre litígios. Queridos, como já disse, 1 aos Coríntios está incluída no Novo Testamento e deve ser sempre ela reforçado o seu enfoque com base nos ensinamentos de Cristo. Cristo nos deixou muitos ensinamentos a respeito desse tema específico relacionado a litígios, e nós temos tratado sobre esse assunto. Já aqui na escola dominical, você que frequenta a escola dominical tem aprendido como nós devemos nos relacionar no caso de desavenças. Nós devemos nos relacionar de uma forma muito franca, muito sincera. O que diz Mateus 18, 19? Capítulo 18, a partir do versículo 5, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Jesus ensina todo um procedimento para nós tratarmos as questões litigiosas quando nós temos um irmão do outro lado. E isso é muito importante, termos essa franqueza, tratarmos olho no olho e tentarmos resolver os nossos problemas. E tentarmos resolver os nossos problemas entre irmãos. Mas muitas vezes não se resolve assim. E muitas vezes as pessoas querem levar à frente esses problemas. E o que Jesus nos ensinou? Procurar mais irmãos, um ou dois irmãos, ir junto e tentar resolver a situação. Eu estou falando quando nós estamos tratando de litígio entre irmãos que estão na comunhão, em princípio, não procurar as barras da justiça para resolver a questão. Mas o que Jesus disse? Tenta com ele, vai com uma ou duas pessoas, leva à igreja, ou seja, ao pastor. Não se conseguiu resolver, aquele que está em pecado, no caso, porque não cumpre a sua palavra, porque causou uma lesão ao outro, muitas vezes voluntária, é para ser tratado como publicano. O que é publicano? Como se não fosse crente. E aí a pessoa crente pode levar então esse outro para as barras da justiça. Mas aí Paulo entra com um ensinamento complementar, explicando o seguinte: olha, você precisa avaliar essa situação. Será que não é melhor você sofrer a injustiça? Será que não é melhor você perdoar? E muitas vezes nós já vimos pessoas que perdoaram, Um caso, uma vez uma pessoa estava me contando, falando que perdoou dívidas de irmãos, de pessoas. Por quê? Porque conversou, viu que a pessoa não tinha condição de pagar, viu que a pessoa queria pagar, mas não podia. E ele, por uma bondade e um amor cristão, resolveu perdoar. Não criou qualquer tipo de litígio. Um dia desses, uma pessoa me contava um litígio que ele teve, pastor de igreja, fora do Brasil. Ele foi eleito pela membresia da igreja para ser o pastor da igreja, mas a convenção daquele país não permitiu que ele fosse o pastor. E aí disseram para ele: pastor, vá para a justiça, vão dar tudo o que o senhor está pedindo, a Assembleia já decidiu, é o senhor. E ele disse: olha, meus queridos, existe algo que está ensinado na palavra de Deus, nós não devemos causar escândalos, nós não devemos escandalizar o povo de Deus, e eu não vou para justiça não. Isso aí Deus está fazendo. Se é para eu escandalizar a igreja, levar para os ímpios resolverem as nossas questões, eu vou aplicar a palavra de Deus e eu vou então perdoar aqueles que fizeram isso comigo. Eles, olha, Deus prosperou esse homem de um modo maravilhoso. Ele ganhou muitas almas. A igreja que ele dirige hoje é uma bênção, é grande, é viva. Por quê? Porque nós precisamos entender essa lição, que nós não devemos escandalizar a igreja. Às vezes existem situações que não tem como, já de origem, deixar de ir para a justiça. Por exemplo, alguém trai o outro, marido e mulher, e aquele que foi traído não aceita a reconciliação, é direito o divórcio. Jesus autorizou, não quer voltar, não quer continuar.
só tem uma forma, em princípio, de divorciar, né? É excepcional ir pelo cartório. Em geral, tem que ir judicialmente. Precisa resolver a questão, mas não precisa escandalizar ninguém, né? Não precisa, de preferência, procurar uma solução consensual, de modo que não sejam escandalizadas as outras pessoas, e o nome do Senhor seja glorificado em qualquer situação da nossa vida, mesmo quando passemos por situações de dificuldade. Então, queridos, em relação a resolução de litígios, a palavra de Deus, ela nos mostra para nós encaminharmos assim, em geral, dando por perda, ou tentando resolver internamente, ou ainda, se for o caso, indo para as barras da justiça, mas nunca escandalizando as pessoas e a igreja em razão das nossas próprias atitudes. Bem, esse é o tema básico da nossa lição, que nos chama a ter uma vida moral, uma vida ética aprimorada de acordo com a vontade de Deus. E se assim vivermos, nós seremos abençoados pelo Senhor. O jovem que assim vive, que tem esse padrão de moralidade, entrega-se completamente a Deus. Deus reserva para ele um casamento abençoado. Um casal, um homem e mulher fiéis, que tem uma prática adequada de vida, são poderosamente abençoados por Deus. E o Senhor é glorificado, e as promessas de Deus vêm sobre essas vidas e sobre essa família. E tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus, né? Renunciando, abrindo mão e vivendo uma vida segundo o querer de Deus, o nome dele é exaltado, a glória dele vem sobre as nossas vidas e nós somos poderosamente abençoados. O Senhor nos chama a viver uma vida com esse nível, com esse padrão ético e moral, e assim ele irá nos abençoar e permitirá que muitos vivam um casamento no momento certo, abençoado, né? E que esse casamento seja um casamento para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Vamos orar, queridos, nesse momento? Levante-se, por favor. Vamos fazer uma rápida oração nesse instante, agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor Deus, que nessa manhã, diante da tua palavra, que nos manda banir da nossa vida, através do arrependimento, de irmos aos teus pés, qualquer tipo de prática imoral nas nossas vidas. Nós oramos em arrependimento, pedimos que tu venhas com o teu sangue lavar a todos os que estão nesse lugar, repreender todo o mal e que possam andar em novidade de vida, dando testemunho e influenciando positivamente as pessoas. Que tu venhas glorificar o teu nome através da tua igreja. Tu venha nos ajudar a resolver os nossos problemas. Que tu soluciones, Senhor Deus, os problemas que temos, as questões, as situações, nos mobiliza para resolvermos adequadamente, sem escandalizar o teu povo, e que o teu nome seja glorificado em tudo. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. E quantos dizem amém?